os conceitos básicos de risco. Tendo como base em todos esses ativos que nós temos aqui, nós podemos perceber que quando os juros eles estão muito baixos, os títulos acabam pagando muito pouco. O que as pessoas vão fazendo? Elas vão migrando para taxas de juros, aí vão lá para o ETF, vão aportar no SP500 e muitas vezes em ações. E quanto mais arriscados são esses ativos, mais retornos eles têm, justamente porque tem uma queda nos juros. E muitas pessoas acabam não olhando para cada ativo desse, se ele oferece risco ou não, elevados ou baixos. Isso é muito comum quando as taxas de juros elas estão baixas. As pessoas acabam indo para investimentos mais arriscados e muitas vezes sem olhar a complexidade que é investir em certas empresas. Não avaliar aquela empresa de forma correta, saber se aquela empresa ela está realmente cara, se ela está barata, se ela está no preço justo ou não. Aqui nós temos a regra dos ciclos. A maioria das coisas são cíclicas. Os grandes prejuízos ou retornos acontecem quando você esquece da primeira regra. Nós temos como base, por exemplo, até mesmo o minério. Vale 3 paga um ótimo dividendo. Só que você tem que entender, esse tipo de empresa é uma empresa cíclica, que quando o minério lá fora ele está numa alta, bom, a Vale ela vai performar muito bem, trazendo ótimos retornos dos nossos investimentos. Agora, se o minério lá fora ele estabiliza ou cai, a Vale, que depende somente da valorização do minério, ela também cai. Quando você não olha para essas empresas cíclicas e entende os movimentos, não entende o ciclo que o mercado está no momento, você acaba comprando muitas vezes quando o mercado já está aqui nas máximas. E aí você acaba comprando algo que é cíclico e que se torna muito mais arriscado do que você pegar ali uma empresa que ela também não tem muita expectativa de retorno, porém ela também é uma empresa muito mais sólida. É claro que essas oportunidades dessas empresas cíclicas, elas se tornam muito maior na nossa carteira, mas sendo aplicada da forma correta, nos momentos corretos. E aqui é aquele famoso desenhozinho, né? Famosa montanha-russa, vem mostrando aqui os ciclos de mercado. Muitas pessoas acabam ficando, otimista quando o mercado ele começa a subir. Aí vem o entusiasmo, aí vem a empolgação máxima, e aí essas pessoas elas estão comprando justamente nas máximas. E justamente esse cara que comprou aqui, e o ciclo ele se repete a todos os momentos. Por quê? Eles que compraram aqui, eles estão no momento nessa região. Aquele investidor, ele vende seus ativos aqui para essas pessoas que estão entrando bem atrasado na festa, né? É o bull market. E aí, as pessoas que compraram no topo, elas começam a sentir aquele sentimento de medo, aquele sentimento de pessimismo começa a entrar na festa. E aqui, as pessoas começam a entrar em pânico. E aqui vem a capitulação, que é quando o cara realmente ele tira todo o seu capital com um mega prejuízo e ele encerra suas posições nessas regiões. E aqui, vem o bear market. Né? O bear market é justamente o mercado de baixa. Nessas ocasiões é que estão as grandes oportunidades. Aquele cara que vendeu aqui em cima, ele tem a expectativa de esperar o mercado chegar nessas regiões. Isso também é difícil você prever, porque a gente nunca vai prever aonde realmente o mercado ele começa a tomar forma novamente. A gente tem, claro, alguns aspectos que a gente consegue enxergar. Então, quando nós começamos a enxergar esses movimentos de quebra de pivô, aqui nós conseguimos já entender que o mercado ele está precificando para cima. E aí pode ser que retorne o seu movimento de alta e embale novamente uma nova tendência. Aqueles que ficaram, aqui de fora, infelizmente, eles vão também repetir esse mesmo ciclo. Só vão conseguir entrar aqui, a partir do otimismo. Quando eles conseguirem enxergar que o mercado já entrou naquela fase de otimismo, aí ele começa a ter confiança novamente. Aí ele vai olhar e vai falar assim, poxa, agora não, agora vai ser diferente, eu vou entrar. E aí, justamente, se aproximando das máximas. E aí o ciclo, ele se repete de tempo em tempo. E isso também se reflete no PIB. Olha como é que os países, o sino de Gauss que ele faz aqui, geralmente quando ele sai muito dessas curvas, ele geralmente ele tende a voltar. E assim são os ciclos que nós conhecemos. As pessoas acabam entrando aqui porque o mercado ele está nas suas máximas e quando nós olhamos esses movimentos que as pessoas estão comprando aqui no topo, ele tende a normalizar. E assim também se dá nas baixas. Quando o mercado, quando ele entra nesses picos inferiores,
ele tende a normalizar e voltar tudo ao normal. Essa é a curva de Gauss, os sentimentos de mercado. A camada de sentimento com o mercado em alta. Poucas pessoas acreditam que as coisas vão melhorar. A maioria das pessoas já perceberam uma melhora no mercado. Todos acreditam que o mercado irá subir para sempre. Agora será diferente, tudo mudou e isso não irá se repetir e o mercado volta ao normal. E aí são nessas horas que você tem que ter a atenção. As pessoas, elas acabam olhando o mercado com esse sentimento. As pessoas estão pessimistas. Quando o mercado começa a entrar numa tendência de alta, poucas pessoas vão acreditar nessa melhora. Isso aqui é um aspecto. Aí, quando tudo está bem, a maioria delas percebem a melhora dos mercados. E aí, quando ela está lá no pico, bom, todos acreditam que o mercado irá subir para sempre. Começa aquele ciclo novamente das pessoas que não conseguem enxergar o otimismo na baixa, elas conseguem ver o otimismo nas altas. E esses movimentos, eles são os mais arriscados. Você deixa de comprar nas baixas para poder se expor nas altas. Por quê? Quando o mercado ele volta, as pessoas geralmente elas não conseguem ter caixa para segurar esse retorno negativo, né? E agora vai ser tudo diferente. Eles começam a bater palma, porque o mercado ele vai subir. O índice estava nos 120, agora ele vai nos 150. Olha quantos anos eu estou escutando isso. E até hoje ele não saiu ali na casa dos 130, pelo menos o BOVA11, né? E aqui o valor versus o preço. Regra fundamental é você comprar barato e vender caro. Essa é a regra. Avaliação do preço de um ativo. Você precisa entender, você precisa avaliar, saber avaliar aquele ativo que você está olhando. Empresa de valor versus empresa de crescimento. Você precisa entender qual é uma empresa de valor e uma empresa de crescimento. Isso aqui a gente vai ver logo a seguir. Nós sabemos que a regra fundamental é comprar barato e vender caro. Isso aqui é inevitável quando nós vamos escolher uma ação para obtermos os lucros, né? Mesmo uma empresa boa pode entregar retornos ruins se compradas em elevados patamares de preços. Por quê? Justamente aquilo que eu falei. Não existe empresa boa sendo paga da pior forma, que é você comprando ela quando ela está fora do preço justo. Existe uma regra, quando nós identificamos o preço justo desse papel, dessa ação, nós ainda temos uma margem de segurança. E aí, quando nós identificamos o preço justo e estamos comprando esse papel, essa empresa dentro da zona de segurança, o nosso retorno ele pode triplicar ao invés de você comprar aqui. Por quê? Geralmente os mercados eles tendem a se ajustar novamente. E quando esse ajuste acontece, você já está aqui com um negativo gigantesco. E quando ele chega nessas regiões, porque o mercado sabe disso, quando ele chega nessas regiões, ele começa ou a ficar de lado ou a subir novamente. Então essa é a importância de você saber em que patamar de preço você está pagando essa empresa, independente dela ser boa ou ruim, tá? Valor versus preço. Avaliação do preço de um ativo. Evite somente usar análise técnica. Analise os fundamentos. Caso você seja um analista técnico, o ideal é que nós possamos unir forças, usar análise técnica com análise fundamentalista. Nós precisamos entender, sim, eu acho importante, eu sou grafista, eu adoro analisar um gráfico, eu consigo enxergar os pontos mais prováveis de um suporte dentro de uma zona de segurança. E quando eu consigo analisar essas zonas de suportes, eu consigo sim comprar muito melhor do que o cara que só olha o fundamento da empresa e ele não consegue enxergar essas regiões de suporte. Mesmo estando dentro de uma região de zona justa de preço, eu consigo me posicionar muito melhor. Então eu uno as duas informações ao meu favor, tá? Encontre o valor intrínseco do ativo e compre abaixo do valor, como nós tínhamos falado. Imagina você que Petrobras, ela passou do preço justo dela. E aqui nós conseguimos entender que a zona de preço justo está aqui, ó, nessa região. Só que é uma empresa muito boa. E você olha e fala assim, caramba, Petrobras caiu. Ah, mas caiu bastante. Não, mas não caiu bastante para ela estar dentro do preço justo. Então você não pode sair comprando em qualquer região, porque isso aqui é arriscado. Quem vai te garantir que ela vai buscar lá a zona justa? E o mercado, ele tende a se normalizar. E aí você, quando compra na zona justa ou abaixo dessa região justa, você tem valores muito maiores a receber no futuro do que o cara que comprou aqui. Isso aí é fato, né? Encontre a margem de segurança. Quanto maior a margem, mais seguro será a possibilidade de ganhos com menores riscos.
é justamente isso. Encontramos a zona de segurança e conseguimos comprar abaixo dessa região. As nossas margens elas vão estar muito melhores do que o cara que está ali comprando direto, desesperadamente, porque o mercado caiu um pouco. Então isso aqui faz uma grande diferença na hora de você investir, tá?